Cumprimento a igreja na paz do Senhor, em especial também o pastor Ademir, pastor Luiz Cardoso e demais obreiros. Quero agradecer também a oportunidade de aqui estar substituindo o nosso pastor presidente, que está com compromissos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, e versículos 27 ao 30. Uma passagem muito conhecida de nós, mas que nos traz sempre ensinamentos diferentes. Os irmãos acharam? Nos diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Os irmãos podem sentar. Hoje, o tema da minha mensagem é coragem para andar e humildade para clamar. Nós vemos que essa passagem de Pedro é muito conhecida e é muito semelhante à nossa vida cristã. A vida cristã ela é feita de altos, de baixos, de passos, de ousadia, de momentos também de fraqueza. E isso a Bíblia nos deixa bem claro, e a Bíblia ela é fantástica por causa disso. Ela nos menciona os milagres, as qualidades dos personagens, mas também nos menciona os erros, as fraquezas e os pecados dos mesmos personagens. Então a Bíblia não esconde nada, e hoje ela consegue ser atual a todo momento. Nós vemos que a gente conhece essa história de Pedro, já ouvi, quem sabe, vários pregadores pregar sobre essa passagem. Eu mesmo já preguei sobre essa passagem, mas não com o enfoque que hoje eu quero dar. Então, a história de Pedro que andou sobre as águas. E aqui a beleza nessa narrativa de Pedro andar sobre as águas, ela está no equilíbrio da fé, de sair do barco, mas também na humildade de clamar quando se sentiu fraco, de clamar quando ele começou a afundar. Nós vemos que Pedro foi o único dos discípulos que estavam ali que se dispôs a andar sobre as águas, se dispôs a agir no sobrenatural, mas também foi o único que reconheceu a sua própria limitação e pediu ajuda e clamou ao Senhor Jesus. Então hoje, esse texto nos ensina que Deus não procura perfeição em nossos passos, mas sempre humildade e sinceridade no nosso clamor. A gente vai ver aqui que eu quero refletir sobre 3 atitudes que moldam a nossa fé cristã. 3 atitudes que nos ajudam a ter uma fé madura. Primeiro, coragem para andar. Segundo, foco para continuar. E humildade para clamar. E é isso que nós vamos ver hoje. O nosso primeiro ponto é fé
é coragem para sair do barco. Nós vemos no versículo 28 que diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nós vemos que Pedro viu Jesus em meio ao caos, e mesmo sem total clareza, e pediu para ir até ele. Isso é fé. Desejar estar onde Jesus está, mesmo que o caminho pareça impossível. O barco representava segurança para aqueles que estavam ali, mas também uma certa limitação diante de tudo que estava acontecendo. Nós vemos que a fé, ela exige movimento. Nós temos que ter uma fé em Jesus, mas uma fé ativa, aonde ela vai fazer uma ruptura com a nossa própria zona de conforto. Isso é fé. Nós vemos que a coragem de Pedro e a fé de Pedro colocou ele num lugar onde ninguém podia ousar pisar, ou ninguém podia fazer aquilo que ele fez, que era andar sobre as águas. A fé de Pedro deixou ele no sobrenatural. Você vê que os outros discípulos no barco preferiram observar, mas Pedro preferiu experimentar. E será que muitos de nós hoje que viemos à igreja não estamos só observando? Não estamos só, quem sabe, lendo a Bíblia? Só que hoje, Jesus ele te convida a experimentar o sobrenatural. E nós vemos por várias passagens bíblicas que isso é possível. É possível nós fazermos o impossível. Mas é claro, sobre a palavra de Jesus. Nós vemos que Jesus chamou Pedro, e Pedro entendeu que era melhor, quem sabe, afundar tentando obedecer, do que viver seguro na desobediência. Hoje, quantas vezes também a gente vê aqui que a dúvida, o medo, nos impede de viver o novo de Deus. Você sabe que quando você tem esse sentimento de dúvida, de medo, isso ele embaça a nossa visão. E às vezes o medo, a dúvida, a ansiedade, ou quem sabe até mesmo o orgulho, nos impede de reconhecer Jesus. De reconhecer a voz de Jesus. Vocês veem que naquele caos, na tempestade, no mar, eram discípulos que estavam acostumados com aquilo. E no meio do caos, mesmo aqueles que têm experiência, mesmo aqueles que têm qualificações, às vezes se tornam limitados. E acabam com uma visão limitada, ou até distorcida, porque quando Jesus chegou, eles acharam que era um fantasma. E às vezes, nós vemos que a fé, ela não nasce na ausência do medo, mas na decisão de confiar apesar do medo. É claro que você pode achar que eu estou aqui, também não estou tremendo, não estou temendo a Deus. Estou, mas também estou na confiança, se Ele me chamou para pregar hoje, Ele vai, eu tenho que confiar nele. Então a gente vê que Pedro, por ser um pescador, ele sabia dos riscos. Ele sabia que aquilo que ele pediu era impossível aos olhos humanos.
mas ele respondeu ao chamado de Jesus. Jesus tem te chamado, irmão. E você tem medo de ir até a voz dele? Você está tendo medo e dúvida se você deve ir? Se você é qualificado para ir? E se é realmente Jesus? Você pode até saber dos riscos, mas se ele te chamou, ele te sustenta, ele te guarda e ele te capacita. E aqui é uma coisa que me chama a atenção, e isso ficou gravado enquanto eu estudava, que a obediência à voz de Jesus autorizou Pedro a viver o extraordinário. Às vezes, cada um de nós, às vezes, não vive o sobrenatural, porque a gente não obedece à voz de Jesus. Às vezes, Jesus está falando e você, será que é? Ah, não, Jesus, se for o Senhor, tem que acontecer tal coisa. Não, mas se é o Senhor, tal coisa o irmão vai falar. Vai cantar tal louvor. Não, às vezes é só a voz dele, já é suficiente. É só às vezes o sentimento que ele coloca no teu coração já é suficiente para você dar o primeiro passo de fé. E eu tenho uma coisa para te dizer, a fé genuína envolve riscos. Mas também realiza milagres. E isso a gente sabe, se você espera para que tudo esteja calmo para obedecer, você ou eu não entendemos ainda o que é fé. Se você espera para tudo, não, se eu tiver isso. Esses dias eu dei um exemplo quando eu estava pregando, eu disse, com todo respeito, se alguém já falou isso alguma vez na vida. Mas tem gente que fala, se eu tiver o carro, eu vou fazer a obra de Deus. Se eu tiver uma casa, eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Mas a palavra nos diz que nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia. Porque à noite a gente não vai mais conseguir fazer. E nós vemos que Pedro aqui nos mostra que Jesus não acalmou o mar antes de dizer vem. Porque o foco da fé não está no cenário, não está nas coisas exteriores. Está na presença de Jesus. E esse passo de fé é antes da lógica, é antes da certeza, é antes do controle que nós podemos ter sobre as coisas. Porque a fé, ela não espera por segurança, ela se move na confiança. Porque não era seguro Pedro andar sobre as águas. Mas se ele tivesse confiança em Jesus, assim como ele teve, aí sim. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que quando Deus nos chama, é sinal que Ele já preparou o caminho. Mesmo ainda que pareça um mar agitado, pareça vento, tempestade, o mar revolto. Pedro, ele não andou sobre as águas porque ele sabia fazer isso. Quem é que sabe andar sobre as águas? Ele andou porque ele confiou na palavra de Jesus. E uma única palavra que ele disse, vem. Então, nós sabemos que o medo, ele se alimenta do que vemos. Mas a fé, ela se fortalece pelo que ouvimos. E é assim que diz a palavra. A fé vem pelo
ouvir da palavra de Deus. E aí Jesus disse para Pedro, vem. Aí nós vemos mais uma coisa, mais um ensinamento. O milagre começa com uma palavra de Jesus. Pedro não andou sobre as águas porque confiava em si mesmo, porque sabia nadar, ou porque ele era um pescador de experiência. Ele apenas andou porque ele confiou na palavra que ele ouviu. Quantas palavras Deus já colocou, já falou, já usou profeta diante da vida de cada um de nós? Mas, irmão Leandro, isso já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Mas se Jesus falou, vai ser cumprido. Nós vemos aqui que o barco ele representava a segurança humana. Por mais que existia a tempestade, o barco era o lugar mais seguro que estava ali. Mas a palavra vem, dada por Jesus, oferecia uma nova realidade, o extraordinário, o sobrenatural. E aí hoje, o que nós estamos, ou está nos mantendo no barco hoje? No conforto, na zona de conforto, como a gente tem costume de dizer. Será que é o controle? A gente não pode perder o controle sobre as coisas? Será que a gente está com dúvida de algo? Será que a gente está com medo de algo? Mas Deus está chamando pessoas para fora do barco. Jesus hoje está chamando pessoas para viver o extraordinário. Jesus hoje está chamando pessoas para viver o sobrenatural. E para isso precisa de um passo de fé. Irmão, não espere o mar se acalmar. Não espere a tempestade passar. Mas ouça a voz de Jesus. Confie naquele que está te chamando. Segundo ponto hoje da nossa mensagem, então o primeiro ponto era a fé é coragem para sair do barco. O segundo é foco. Foco é o que sustenta quem começou pela fé. O versículo 30 nos diz, mas sentindo o vento forte, teve medo. Pedro começou muito bem, mas perdeu o foco. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. E aqui nós vemos que, pela essa passagem de Pedro, é que a fé não apenas começa com a palavra, mas ela precisa continuar a ser sustentada pelo olhar. Você começa pela fé, mas você tem que continuar com foco em Jesus. Enquanto Pedro mantinha o foco em Cristo, ele vencia as leis naturais. Ele estava participando do sobrenatural. Mas ao se distrair com as circunstâncias ao redor, perdeu o equilíbrio. E será que o mesmo não acontece conosco hoje? Começamos bem, motivados por fé. A gente tem costume de dizer pelo primeiro amor. E a gente vai de culto de segunda a segunda, e se convidar para fazer vigília, tu tá lá, e é congresso, tu tá lá, e tu fala do evangelho para todo mundo. Só que no meio do caminho, a gente é abalado por pressões externas, ou até internas, por questões que o inimigo coloca para nos distrair do foco. O foco é Jesus. O foco é almas para Jesus. Nós vemos que
A distração, ela é uma arma do inimigo para interromper os processos da nossa vida. Porque você está muito bem no foco em Jesus. Mas no momento que você se distrai, você pode ser abalado na fé. Você pode sair, quem sabe, dos caminhos do Senhor. Mas, se você continuar focado naquele que te chamou, você vai perseverar na fé. Nós vemos aqui nessa passagem de Pedro, andando sobre as águas, que o maior risco, meus queridos, não estava no vento, não estava no mar. Estava na perda de direção. Por quê? Porque quando ele estava olhando na direção de Jesus, ele estava fazendo o extraordinário. Ele estava fazendo o sobrenatural. No momento que ele perdeu a direção, ele começou a afundar. Às vezes, a gente perde a direção. A gente sai da vontade de Deus. E às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem sabe por quê. Mas às vezes a resposta é simples. Estamos fora da direção de Jesus. Mas a gente vê aqui que não é o barulho dos ventos, não é a água forte que derruba Pedro, mas o silêncio da nossa fé. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes o problema não é o problema externo que nos derrota, mas quando a nossa fé, ela se cala por dentro. Quando nós paramos de crer, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de jejuar, quando nós paramos de ter comunhão com os irmãos, quando nós paramos de vir à igreja, a fé silencia. E é aí que nós afundamos. E é aí que nós tiramos o foco de Jesus. Porque a fé sem foco, ela vira um entusiasmo. Ela vira uma empolgação. E fica sem firmeza. Mas o foco aqui é dar continuidade ao que a fé começou. A fé em Jesus fez Pedro dar o primeiro passo sobre as águas, o segundo, o terceiro. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Mas no momento da distração, ele começou a afundar. Porque ele prestou atenção em se distrair com aquilo que estava ao redor. E uma coisa eu tenho para te dizer. O inimigo sempre vai aumentar o barulho do vento, o barulho das águas, o barulho da tempestade, para tirar a tua e a minha atenção de Jesus. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus, por causa que tem muito barulho atrapalhando. Às vezes nós precisamos, entre aspas, colocar fones de ouvido para que só a voz de Jesus entre nos nossos ouvidos. Porque quanto mais barulho, mais se distorce as coisas. E se você ou eu tirarmos os olhos de Jesus, é certo, é inevitável que o medo vem, que a dúvida vem, que a fraqueza vem, que o pecado vem, que o erro vem. Mas se você continuar olhando para Jesus, continuarás caminhando sobre as águas. Nós vemos que a fé sem direção, ela se torna imprudência.
Mas fé com foco em Jesus gera firmeza, gera ousadia. Pedro falhou no meio, não no começo. Isso nos mostra que é possível fraquejar mesmo após grandes experiências, grandes relacionamentos com Deus. Nós não estamos livres, mesmo se nós tivermos 1 ano de fé ou 50 anos de fé. Nós estamos neste mundo e nós podemos falhar, nós podemos errar. E essa passagem nos mostra que é possível fraquejar mediante de grandes experiências, mas também nos mostra que Jesus está sempre disposto a nos salvar, sempre disposto a nos restaurar, sempre disposto a nos conciliar. E aqui nós vemos que a fé, ela inicia um milagre, mas é o foco que nos impede de afundar no meio dele. Será que você já começou algo pela fé e hoje se sente que está afundando, quem sabe? Mas hoje eu te convido a você voltar a olhar a Jesus. Você ter a direção e o foco em Jesus. Volte os seus olhos para Ele. Por quê? Porque Ele ainda está no mesmo lugar e com a mesma mão estendida para nos ajudar. Então aqui o problema não era o vento, era o foco de Pedro que saiu de Jesus. Então o que nós aprendemos com isso? Corrija a direção do seu olhar antes de mudar o cenário. Antes de qualquer coisa, volte a olhar para Jesus. E terceiro e último ponto, a humildade é reconhecer que precisamos de socorro. E por que eu entendo isso? Porque no versículo 30 diz: clamou, Senhor, salva-me. Pedro estava afundando, mas não ficou calado, ele clamou. Irmão, quanta gente hoje está afundando e por orgulho não clama. Prefere manter a imagem do que buscar socorro. Prefere se manter o forte e ser o forte que dizer eu sou ser humano e também tenho fraquezas e preciso da mão estendida de Jesus. Pedro nos ensina que a humildade de reconhecer a fraqueza também é um ato de fé. Ele não tentou nadar por conta própria. Por quê? Porque ele sabia que só Jesus podia salvá-lo. Hoje tem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. Mas às vezes tem coisas que Jesus não faz, não é por culpa que Ele não quer fazer. É por culpa que a gente não quer deixar Ele fazer. Às vezes eu falo que quando a gente chega em oração, nós temos vários problemas, e aí a gente pega os nossos problemas na oração e chega e diz: Jesus, tenho esse problema. E aí você levanta na oração e pega os problemas e leva de volta. E aí eu fico pensando e fazendo uma analogia de Jesus estar lá assim. Quando eu pensei em pegar os problemas para resolver, ele levou de volta. Não tem como eu agir se você ainda está no controle. Não tem como eu fazer milagre, não tem como eu fazer o sobrenatural se você quer o controle de tudo. Se você quer agir sem a minha direção, se você quer agir sem me ouvir primeiro.
Se você quer fazer que nem Jonas, eu mando para um lado, tu vai para outro. Mas, e a essência do Evangelho é saber que dependemos dele. Até quando nós falhamos? E aqui Pedro podia ter morrido, quem sabe, mas foi humilde o suficiente para pedir ajuda. Irmão, tem gente que está indo para o buraco, está se afundando cada vez mais, mas acha que está sempre certo, acha que aquela atitude estava correta, acha que aquela desobediência estava certa, acha que aquele orgulho de eu não posso parecer fraco, ou o orgulho de eu estar certo, isso tudo é da carne, isso está te levando para o buraco. E o inimigo vai ajudar ainda mais, ainda afundar mais ainda. Nós temos que tirar as vendas dos olhos e sermos mais humildes. E aqui eu sempre gosto de fazer uma diferença entre humildade e vitimismo. Tem gente que chega e diz assim, eu não era para mim estar aqui, eu não posso estar aqui, eu não tenho estudo para estar aqui. E eu sou um coitado, não devia estar no culto hoje, porque quando... Irmão, isso aí não é humildade. Isso chama-se vitimismo. Humildade é você ver que você é fraco. Você até tem, como eu, tem qualificações, tem qualidades, mas sem Jesus a gente não é nada. Jesus era tudo e tinha tudo, mas veio aqui e se fez humilde, fazendo cada um, sendo igual a cada um de nós. E aí a gente vê que Jesus ele não repreendeu por ter andado, não repreendeu Pedro por ter andado sobre as águas, mas ele corrigiu por duvidar. E ainda assim o levantou. Isso chama-se graça. Graça é ser sustentado mesmo quando falhamos. Muitos só querem contar os passos sobre as águas, mas esquecem que todos nós temos nossos momentos de fraqueza. Por isso que eu digo que a Bíblia ela é brilhante, porque ela aparece as bênçãos, as qualificações, mas também as fraquezas, os pecados e os erros daqueles personagens. A maturidade espiritual é saber que Deus não nos chamou para uma fé sem tropeço, mas para uma fé que chama quando tropeça. A mão de Jesus, ela não falha para que os que reconhecem a sua necessidade. E isso chama-se maturidade. Começar com coragem e continuar com dependência. Isso que Pedro nos mostrou. E aqui hoje está muito em voga a gente falar sobre orgulho. E aqui se você vai pegar o orgulho e colocar nessa passagem, o orgulho ele nos faz naufragar ou afundar em silêncio. Você vai afundando em silêncio, baseado no seu e no meu orgulho. Mas o que nos salva é a humildade em voz alta. Não tenha vergonha, não tenha medo, não duvide de clamar a Jesus, de admitir o que errou, de que pecou, de que duvidou, ou quem sabe de que afundou. Porque quem clama com sinceridade é sempre levantado com graça. Pedro não ficou no fundo porque clamou antes de ser vencido. A fé levou ele para fora do barco, mas a humildade
levou ele de volta para as mãos de Jesus. E aqui eu achei interessante essa frase. Não afunda quem clama, afunda quem finge que está bem. Irmão, se você clamar a Jesus, Ele sempre vai ter uma mão estendida sobre a sua cabeça. Será que hoje você está sobrecarregado, ou eu, envergonhado, fraco, envergonhado por ter falhado, por ter errado em algum momento? Eu quero te dizer que Jesus, Ele não quer, eu sempre falo isso, Jesus não quer ninguém com razão, mas quer todo mundo com coração quebrantado. Nós sabemos que Jesus não espera a perfeição, e sim a busca pela perfeição. Mas Ele espera nós com o coração clamando pela dependência dEle. Então hoje, Jesus nos chama para nós reconhecermos a nossa limitação. E não é errado, não é vergonhoso dizer que nem Pedro: Senhor, salva-me. Vergonha é se calar e afundar. Agora, uma atitude de fé honrosa é olhar para Jesus e dizer: salva-me, Senhor. Então hoje Pedro vem nos ensinar que a caminhada com Cristo é feita de altos, de baixos, de tempestades, de tempo bom, mas também de coragem, de humildade e de clamor. Ele foi o único que saiu do barco, teve essa coragem, mas também foi o único que soube gritar sobre socorro. Isso não o torna menor, mas o torna ser humano. Às vezes nós parecemos que somos super crentes e isso não existe. Que nós enfrentamos tudo, nós fazemos tudo. E isso não é verdade. Sem Jesus, não temos e não somos nada. Então nós vemos aqui que a verdadeira fé não está em nunca falhar, mas está em recomeçar toda vez que falhar. Jesus não chamou Pedro para afundar, mas também não o abandonou quando isso aconteceu. A fé corajosa e o coração humilde andam juntos na vida cristã. Por isso, hoje eu venho te dizer, não temas sair do barco. Sair da tua zona de conforto. Só não se distraia com os ventos. Só não se distraia com o mar revolto. E mesmo assim, se afundar, não hesite em clamar. Não hesite em dizer: Senhor, salva-me. Porque Jesus às vezes está mais perto do que você imagina. A fé nos faz andar, grave isso. A fé nos faz andar. A humildade nos faz clamar. E a graça nos faz levantar. É isso que nós aprendemos hoje com a passagem de Pedro. Vamos se colocar de pé? Talvez você tenha começado sua caminhada com coragem, deu passos sobre as águas, deu passos ousados, respondendo ao chamado de Jesus e à voz de Jesus. Saiu do barco, do conforto,
da segurança que você tinha. Mas em algum momento os ventos ficaram um pouco fortes. E você se distraiu, se cansou, ou até mesmo começou a afundar. Mas hoje eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus te convida a fazer a mesma coisa que Pedro fez. Clamar a Ele. Não importa o teu problema, não importa a tua tempestade, não importa o teu desafio. Apenas clame ao Senhor Jesus.